Olá pessoal, tudo bem? A gente chega agora à parte 3.2 da nossa unidade de variáveis aleatórias contínuas. Então quase finalizando aí o conteúdo dessa unidade. E o primeiro assunto que eu quero falar com vocês aqui é combinação linear de variáveis aleatórias normais. Vamos à teoria desse assunto. Dadas as variáveis aleatórias independentes, x1, x2, xp, então a gente tem aí p variáveis aleatórias independentes. E c1, c2, cp são p constantes reais nesse contexto aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: se a gente fizer uma variável aí chamada y, e for formada pela seguinte expressão, essa variável y é uma combinação linear das variáveis x1, x2, xp. E aí é interessante a gente ter uma forma de obter valor esperado e variância para essa variável y, para que a gente possa aí fazer cálculos envolvendo o seu modelo de probabilidade. Então, o valor esperado e a variância de y serão eu vou colocar aqui os resultados. Essas expressões têm uma dedução para elas, não é nada matematicamente muito dispendioso, mas nós vamos nos focar aqui no resultado. O valor esperado dessa combinação linear, dessa variável, que é uma combinação linear das variáveis x1, x2, xp, vai ficar igual a constante 1 multiplicando o valor esperado da variável 1, mais a constante 2 multiplicando o valor esperado da variável 2, ou x2, e assim por diante. De maneira semelhante para a variância, a gente tem o seguinte: a variância de y vai ser a constante 1 ao quadrado, multiplicando a variância de x1, mais a constante 2 ao quadrado, multiplicando a variância de x2, e assim por diante. E a gente tem mais um detalhe. Se nós soubermos que x1, x2, xp, essas p variáveis aleatórias aqui, são independentes e têm distribuição normal, nós vamos saber também que a variável y também tem uma distribuição normal. Então a gente vai conhecer o formato da distribuição, que é uma distribuição normal, e seus parâmetros principais, que são a média, o valor esperado, e a variância. Então se x1, x2, xp forem normalmente distribuídas, tiverem distribuição normal, y também terá distribuição normal. Vamos ver como é que fica isso aí dentro de alguns exercícios? Então vamos lá. No primeiro exemplo, trata do perímetro de um retângulo. Vamos imaginar que seja uma chapa de aço e que no processo de fabricação dessa chapa de aço, os lados dessa chapa saem com alguma variação. E aí a gente tem que a variação do lado que a gente chamou de x1 tem uma distribuição normal, com média 2, variância 0,1 ao quadrado. Vamos imaginar isso aqui em centímetros. E o lado x2 tem uma distribuição normal, com média 5 e a variância 0,2 ao quadrado. Chamamos de y o perímetro desse retângulo aí. E a pergunta que é feita para a gente é qual a probabilidade de o perímetro de uma dessas placas aí ser maior do que 14,5. Se a gente quer calcular uma probabilidade para uma variável aleatória, a gente precisa do modelo de probabilidade para essa variável. Bom, nós sabemos que x1 e x2
tem distribuição normal, conhecemos os parâmetros. E sabemos que y depende de x1 e x2. Depende de que maneira? Y vai ser 2 vezes o lado x1 mais 2 vezes o lado x2. Esse aqui é o cálculo do perímetro desse retângulo. Se a gente comparar com aquela expressão que a gente viu da combinação linear, isso aqui é uma combinação linear, né? Temos uma constante multiplicando x1 mais uma outra constante multiplicando x2. Então, y aqui é uma combinação linear de x1 e x2. Vamos obter os parâmetros dessa distribuição aqui, da distribuição de y. O valor esperado de y vai ficar a constante 1, que é o 2, vezes o valor esperado de x1, mais a outra constante, que também é 2, vezes o valor esperado de x2. Substituindo aqui os valores, perdão, troquei a ordem aqui. A média de x1 é 2,0 e a média de x2, 5,0. Então a gente tem que o valor esperado de y, 14. Precisamos agora da variância. Pelo que nós vimos anteriormente, a gente vai ter a constante 1 ao quadrado, vezes a variância de x1, mais a constante 2 ao quadrado, vezes a variância de x2. Substituindo aqui, a gente vai ter 4, 0 ao quadrado. A variância resulta 0,20 e nós vamos precisar do desvio padrão para fazer os cálculos para a probabilidade, né? Então já vamos obter aqui o desvio padrão, que vai ser raiz da variância. Raiz de 0,2, 0,4472. Então esses dois valores aqui, a gente vai utilizar para caracterizar a nossa distribuição normal. Vamos ao cálculo então da probabilidade que foi pedido para a gente no problema. Então nossa distribuição de y é uma distribuição normal. A média dessa distribuição 14. E o desvio padrão a gente quer a probabilidade de y maior que 14,5. Corresponde a uma área por aqui assim. Eu vou achurar a área referente à probabilidade que a gente quer calcular. E aí, como já vimos anteriormente, a gente vai encontrar um z para esse 14,5. Z vale 1,12. Então a gente tem que a probabilidade de y maior que 14,5 é o mesmo que probabilidade de z maior do que 1,12. Agora a gente vai lá na tabela, como já vimos anteriormente. Vamos procurar esse valor aqui. Ou no caso, se a gente tiver aquela tabela
da distribuição acumulada, a gente pode utilizar 1 menos a probabilidade de Z menor que 1,12. Esse dado aqui nós vamos na tabela e vamos encontrar lá zero 0,8686. Fazendo as contas, a gente tem que a probabilidade de y maior do que 14,5 é de 13,14%. Então, partindo das distribuições das variáveis x1 e x2, a gente encontrou a distribuição de y e calculou uma probabilidade referente a y. Vamos para mais um exercício? Aqui trata de o volume médio de latas de refrigerante. X é uma variável aleatória que representa o volume dispensado por uma máquina de encher latinhas em uma lata, volume em ml. Essa máquina aí ela tem um comportamento que varia um pouquinho, então ele varia conforme uma distribuição normal. Em média, ele enche com 350 ml e tem uma variância de 10 ao quadrado, que é 100 ml ao quadrado. É definida aqui a média do volume de 10 latas. Então, x com a barrinha vai ser a média de uma amostra aleatória de 10 latas. E aí a pergunta que é feita é, se nós fizermos uma amostra com 10 latas, calcularmos a média delas, qual a probabilidade de essa média ser menor do que 340 ml? Vamos aos cálculos. Como é que é feito o cálculo da média a partir das variáveis aleatórias? Ou seja, de cada valor obtido na amostra. A gente vai ter uma observação 1 na amostra, mais uma segunda observação, mais uma terceira observação, assim por diante. Ao todo, 10 observações da variável x. A média vai ser a soma desses 10 valores dividido por 10. Isso aqui a gente pode enxergar como uma combinação linear de x1, x2, x3 até x10, correto? Como se tivesse 1 sobre 10 vezes x1 mais 1 sobre 10 vezes x2 e assim por diante. Então, novamente, temos uma combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes. Sabemos também, por essas variáveis aqui terem distribuição normal, a média também vai ter uma distribuição normal. Agora vamos atrás dos parâmetros da média, dessa média e da variância dessa média. Vamos lá. A gente vai ter 1 sobre 10 multiplicando o valor esperado do x1, 1 sobre 10 multiplicando o valor esperado do x2 e assim por diante. E a gente conhece esses valores aqui, né? Esse aqui vai ser a própria média da distribuição da variável x. Esse aqui também. É sempre a mesma média aqui. Todos eles vêm daquela mesma variável aleatória x. No caso aqui o 350. Então a gente vai ter 1 sobre 10 vezes μ, mais 1 sobre 10 vezes μ, mais assim por diante. A gente fica com 10 vezes 1 sobre 10 vezes μ. A gente tem que o valor esperado da média é igual à média da variável x.
É o próprio 350 ml. Vamos agora para o cálculo da variância. A gente vai ter 1 sobre 100 variância de x1 mais 1 sobre 100 variância de x2, assim por diante até o xp. E nesse caso também a variância do x1 é a mesma variância do x2 até o xp. Eu vou representar aqui por sigma quadrado. E a variância da nossa variável x. O valor aqui, 10 ao quadrado. Vamos. Aqui é a média, aqui é a variância. Então a gente vai ficar com 10 vezes 1 sobre 100 vezes sigma quadrado. Fica sigma quadrado sobre 10. Sigma quadrado é 100, então 100 sobre 10. A variância resultou 10. Como a gente vai precisar do desvio padrão, já vamos anotar aqui. Desvio padrão vai ser a raiz de 10, que é aproximadamente 3,162 ml. E aí a gente destaca esse resultado. E agora vamos para o cálculo da probabilidade que nos foi pedida. Probabilidade de x, ou seja, da média de x com a barra ser menor que 340. A distribuição de probabilidade dessa média das 10 latinhas é uma distribuição normal, com média 350, e o desvio padrão, raiz de 10, que é aproximadamente 3,162. A probabilidade que a gente quer calcular é de x barra ser menor do que 340. Temos uma expectativa de ser uma área pequena, pois está bastante longe da média, né? Está mais de 2 desvios padrão, está quase 3 desvios padrão da média. Calculamos um z correspondente ao x de interesse aqui. Esse z vai ser menos 3,16. Então, calcular p de x barra menor do que 340
é o mesmo que calcular P de Z menor que menos 3,16. Esse valor aqui a gente tira lá da tabela. Então, valor final uma probabilidade bastante baixa, como a gente já desconfiava. Tem mais dois pontos que eu quero ver rapidamente com vocês aqui, que são aproximações de distribuições discretas utilizando a distribuição binomial, a distribuição normal. A primeira delas é a aproximação normal a binomial. Caso a distribuição binomial tenha um formato aproximadamente simétrico, é possível utilizar a distribuição normal para aproximá-la. Então, quando que a distribuição binomial é simétrica? Quando n, lembrando do n da binomial, número de tentativas para aquela variável, for grande em relação ao p, que é aquela probabilidade de sucesso do experimento aleatório. Para que n seja grande em relação a p, a gente tem que o produto np seja maior ou igual a 5 e também n vezes 1 menos p maior ou igual a 5. Isso aqui vai garantir a simetria da distribuição. Então aqui eu coloquei para vocês dois gráficos, um em que essa condição não é satisfeita, e aí a aproximação fica mais ou menos. A gente tem aqui nesses traços verticais com a bolinha na ponta os valores para uma distribuição binomial com n igual a 5 e p 0,25. E aí uma aproximação normal. Vejam que a aproximação não fica muito boa. E aqui um segundo caso em que a aproximação, essas condições aqui são satisfeitas, e a gente tem uma aproximação bastante boa. Da normal, que é essa linha contínua aqui, para binomial, que são as bolinhas. E lembram que a distribuição de Poisson era uma consequência da distribuição binomial com o limite, com n tendendo ao infinito. Então essa aproximação da normal para Poisson também vale. Quando a distribuição de Poisson ela pode ser aproximada pela normal, quando aquele lambda, lembram a taxa de ocorrências de certa característica num intervalo contínuo? Quando esse lambda for grande. Lambda grande aí na literatura a gente considera maior ou igual a 5. Então aqui eu coloquei também dois exemplos. Um com lambda igual a 3, ou seja, a condição aqui não é válida, né? Não é satisfeita. E aí a gente tem uma distribuição de Poisson, representada aqui pelos valores discretos, e uma tentativa de aproximação normal. E não ficou muito boa. E aqui com o lambda igual a 10, ou seja, a condição aqui sendo satisfeita, a mesma ideia. A gente tem os valores discretos para Poisson e a aproximação de uma normal, para aquele lambda ali. A gente vê que é uma aproximação, não fica perfeito, mas tem uma boa semelhança entre as duas distribuições. Então o nosso conteúdo de variáveis aleatórias contínuas se encerra por aqui. Eu agradeço a atenção e até mais.